Pode parecer o Snoop Dogg. As coisas tudo aí? As coisas tudo? Cadê o... Nossa! Nossa, o meu Shoryuken na luz, velho. Sejam bem-vindos ao canal Nerd Demais. Eu sou o Chico Mota. E Davi Toledo. E hoje nós temos bagulhos sinistros. Coisas estranhas acontecem. Meu Deus do céu, eu tenho um novo melhor amigo na Netflix. Eu não fiz mais nada na última semana da minha vida que não fosse assistir esse seriado, cara. Não, e é o tipo de seriado que você pega em um dia frenético, assiste, ou no máximo um fim de semana, e você começa e acaba ele rapidinho. Sensacional. Eu poderia definir única e exclusivamente como sensacional. Fazia muito tempo que eu não assistia um seriado que, tirando o mainstream, né? Então, por exemplo, os seriados da Marvel na Netflix, os seriados da DC na Warner, enfim, qualquer outro tipo de coisa, como Game of Thrones ou Walking Dead, que não é mainstream mesmo. De novo que surgiu pra mim, principalmente de produção da Netflix, o Stranger Things mudou o meu conceito realmente e capturou minha atenção. E assim, embora algumas pessoas tenham achado a temática meio batida, repetitiva, eu discordo um pouco, na verdade. Eu acho que a gente estava carente de uma série desse tipo. Assim. Sim. A última vez que eu vi uma série que talvez tenha trazido uma temática um pouco mais diferente do mainstream, que a gente acabou de falar aqui, foi Fringe. Sim. Lá atrás, X-Files, então assim, tava carente, né? A gente tá muito polarizado as séries, assim, né? Ficção medieval, Vikings, Game of Thrones, The Last Kingdom, de heróizinhos, Marvel, DC. Exato. Tava faltando uma série, uma temática um pouco mais diferente, mais leve, mais suspense, mais drama. Mas assim, o que pra você foi o ponto máximo? Ó, galera, eu não terminei de ver ainda, eu sou um vândalo. O problema é dele, porque já aqui eu vou fazer spoiler pra cacete. Vai ser spoiler pra se mim também. vocês não querem ver, então já sai agora, não sai não depois. Spoiler alert pra todo mundo, inclusive pra mim, mas como eu não ligo pra spoiler, eu gosto de spoiler, então a gente vai falar mesmo assim. O que pra você são os pontos altos e o que mais te surpreendeu no Stranger Things? Então, o que pra mim são os pontos altos, na verdade, provavelmente seja aquilo que mais criou polêmica, que são as referências claras e óbvias, assim, que a série traz e remete o tempo todo. Então, assim, eu acho até que os diretores, eu não sei se eles chegaram a dar alguma entrevista, mas é claro que eles usaram referências propositais, assim. Não é porque, copiou. Não, o cara se inspirou naquela cena e trouxe e adaptou para a realidade de Stranger Things. Então ET você vê toda hora, Goonies você vê algumas vezes, Conta Comigo, são diversas referências. E isso agradou muito o público que estava carente de... Essa onda vintage está vindo cada vez mais forte, né? Então assim, não porque não se produzem coisas boas como antigamente, mas é porque antigamente a gente tem aquela nostalgia de eram menos recursos, então a história tinha que ser mais trabalhada, os personagens tinham que ser mais densos. Um gostinho então diferente. Tem um gostinho de passado gostoso aí. Eu acho que ela trabalha muito bem isso, a parte de resgatar, né, essa década de 80, de filmes clássicos da década de 80, eu acho que ela fez isso sensacionalmente. Fora isso, modernizou um pouco a história de acordo com aquilo que a audiência esperava ver, né? Que eu acho que é um mérito da Netflix também. Ela podia muito bem pegar um modelo de 1980 que funcionou, ET, e reproduzir, né? Exato. Mas não, ela trouxe uma coisa dela pra isso, né? As próprias formas de filmagem, os takes, ela deu uma modernizada na forma como ela abordou. Eu achei que ficou sensacional, cara. Eu concordo contigo, Davi. Eu acho que assim, é uma aceita ou mata. A gente fez uma ambientação aqui de D&D, né? Tem que respeitar a série que começa com as pessoas jogando AD&D. Jogando AD&D, o bom e velho AD&D. Mas assim, pra mim Stranger Things é sensacional e me deu... Eu tô assistindo até devagar porque eu tenho medo de acabar, eu não quero que acabe. E assim, como você falou, as referências é algo que é muito presente, pra mim é sensacional. Então assim, eu assisti um seriado que me traz o mesmo flavor de Goonies e de Conta Comigo, do núcleo infantil, do núcleo que desenvolve a história ser de crianças, pra mim já é fenomenal. Segundo ponto, de remeter a obras do Stephen King, como por exemplo o Iluminado, como por exemplo o It, de mexer com questões de mundos alternativos, de realidade paralela, como é A Névoa, que é também do Stephen King.
Então assim, você tem referência do Poltergeist, você tem referência do... Firestarter, Iluminado, Iluminado, você né? tem A Hora do Pesadelo, você tem Alien. Então assim, é tanta coisa que quando eu assisto, a gente até postou na página, dá uma olhada lá, uma montagem que mostra as referências. E assim, o que eu acho sensacional é assim, a nostalgia que causa e por me transportar imediatamente para aqueles filmes que para mim são clássicos, eternos. Até então, um tempo atrás teve também aquele Super 8. Action! O Super 8, se não me engano, era do Guilherme Del Toro, se não me engano. Eu não sei, a única coisa que eu me lembro é que o cara que fazia aquela série, o Jornal de Amanhã, que viu um gato entregar um jornal que tinha Isso mesmo. Ele é o delegado. Isso mesmo, nossa, desenterrou essa aí, cara. Desenterrou. Nunca mais tinha visto esse cara fazendo nada. Mas assim, o Super 8 trouxe um pouquinho disso alguns anos atrás pra mídia cinema, né, pra telona, mas o Stranger Things trouxe pra telinha e principalmente trouxe pros dispositivos móveis, né, trouxe pra Netflix, uma delícia de seriado que, assim, como o Davi falou, tem muita polêmica porque a mesma referência que traz pra gente nostalgia e que torna o seriado sensacional, traz crítica. Ah, não tem nada de novo. Copiou. O arco de história. Mas é porque é copiado. Irmão, vai cagar. Não tem nada de... aqui pra você. Não tem nada de copiou, não tem nada de novo. Cara, é uma homenagem. Foi feito para quem gosta desses filmes poder ter a experiência de novo. Então assim, a galera mais jovem, de 20 e poucos anos, pode assistir e gostar, mas não vai ter a mesma experiência que a gente. Não vai. Com 30, 35, 36, 40 anos. Não vai ter a mesma experiência, mas nem de longe. Porque muita consistência da série é justamente se escrever em cima dessas referências, né? Sim, exatamente. Mas assim, tem coisas que eu achei muito espetacular. Por exemplo, de novo, o núcleo infantil está espetacular. Excelente. As crianças são excelentes. Principalmente a Eleven. Nossa, a 11 está espetacular. Assim. Quase não tem fala e tem uma expressão facial. Dor, felicidade, dúvida. Assim, o trabalho corporal dela é notável. Assim, essa menina aí vai dar o que falar. Tem então, futuro. A partir disso, hein? Pode escrever. Tem futuro, com certeza. E a Sigourney Weaver também, né? Vamos concordar. Com certeza. E a Sigourney Weaver também, né? Vamos concordar. E a Sigourney Weaver também, né? Conhecida como Winona Ryder também. Sigourney Weaver. Eu confundi a mulher que rouba. Justo. Então, como eu tava falando, a atuação da Winona Ryder tá fantástica, ela tá irreconhecível, tanto que eu tava achando que ela era Sigourney Weaver até poucos minutos atrás. Mas assim, ela tá realmente muito boa mesmo. Eu nunca achei ela uma atriz, mesmo no auge dela, eu nunca achei ela uma atriz de muitos recursos, mas ela parece que ela se achou nessa série, assim, né? Como mãe, como desesperada, às vezes meio louca, que perde equilíbrio. Então achei que ficou boa. Clatomaníaca não, né? Não, isso não é papel, isso é papel ideal. E eu achei que ela casou bem, inclusive, com o delegado. Sim. Fizeram uma dupla legal, complementar, assim. A Winona acaba sendo o ponto focal de reconhecimento de quem é mais velho como a gente, né? Que já viu outros trabalhos dela e tudo mais. Então é aquele nome de peso, apesar de ela estar um pouquinho fora aí do cenário, mas é aquele nome de peso que fica como âncora do seriado. O resgate dos anos 80, dos ícones dos anos 80. Exato, assim, né? exatamente. Pra trazer um pouco. Então assim, sobre arco de história, realmente aí tem que, de certa forma, concordar e discordar com... Eu ia falar desconcordar. Desconcordar e concordante. E discordar com o Thiago Romariz lá do Omelete, que ele falou que não tem nada de novo. Eu acho que tem alguma coisa de novo, a gente estava até conversando no bastidor, que a coisa do mundo alternativo, né, da nova... Como é que eles chamam no seriado? O mundo invertido. O mundo invertido. É um conceito que não é tão abordado. Seja em seriado ou seja no cinema. Quem joga RPG, inclusive a gente trouxe aqui a referência de AD&D, que eles fazem algumas menções no desenho, mas tem um outro RPG que chama Wraith, que ele trata basicamente o que é tratado no Stranger Things, que existe um mundo e existe um mundo que é o espelho desse mundo real nosso, só que ele é muito mais sombrio, muito mais destruído, muito mais corrompido, muito mais enegrecido. E é basicamente isso que eles tratam no Stranger Things. São dois mundos colados um no outro, mas que têm faces diferentes, digamos assim. Perfeito. É o outro lado do espelho, né? É o outro lado do espelho, né? Então assim, o Stephen King aborda isso bem, algumas, até na Névoa, isso fica muito claro. Mas nenhuma outra obra que é usada como referência pelo Stranger Things usa esse tipo de referência.
Então, cara, falar que não tem nada de novo é mentira. Eu não acho que é uma temática esgotada, essa temática de planos diferentes, de realidades diferentes. Eu não acho que é um tema esgotado. A última vez que eu lembro de terem abordado isso nem era de uma realidade colada na outra, era mais de multiverso, era o Fringe. Sim, sim. Então, assim... Que aí lá no Fringe é a teoria de cordas, né? Que é um pouquinho diferente do que aborda aqui. Esse eu acho que é uma temática até bastante inusitada. Eu gostei bastante. Eu não acho que foi esgotada, não. E mesmo me dando spoiler, né? A gente conversou sobre o final também no bastidor. E assim, talvez o final tenha como objetivo dar um gancho, né? Da coisa do Will conseguir ver os dois lados e tudo mais, mas que talvez pudesse ter parado um pouquinho antes, né? Você comentou. Então, o final me surpreendeu um pouco de forma negativa. Foi a única parte que eu achei que terminou em baixa de uma série que vinha numa ascendência muito grande. Porque no finalzinho, isso daí já é spoiler, para que se você não quiser. Eu já falei. A maior crítica que eu faço é assim, no final tem uma cena que eles estão jantando, já tudo resolvido, ele com a mãe e com o irmão. E aí ele levanta para ir lavar as mãos porque ele começa a se sentir um pouco estranho. Aí dá um miguezinho na mãe e fala, vou lavar o rosto, lavar minhas mãos. E ele vai pro banheiro. A hora que ele começa a lavar a mão e lavar o rosto, a hora que ele levanta, ele vê o outro mundo. Então mostra que ele criou uma percepção de poder interpretar os dois mundos. A experiência dele com o mundo invertido. E eu acho que ali era o gancho pra fechar. O rapaz agora se conecta com os dois mundos. Ele mesmo já é um portal, ele mesmo já é um elo entre os dois mundos, porque ele enxerga os dois, né? Mas não, aí eles continuam um pouco, ele cospe uma gosma que provavelmente sobrou daquele tubo que ele fica preso, e aí provavelmente vai gerar alguma criatura, vai cair no esgoto e vai dar o plot para a segunda temporada. Eu acho que era desnecessário. Eu acho que ia ficar muito legal se parasse na hora que ele viu o mundo do outro jeito. Né? Eu já vou além. Eu acredito que é assim, tudo bem. O estúdio, seja Netflix ou seja quem for, precisa rentabilizar. O que é rentabilizar? Você precisa ter mais temporadas, você precisa buscar audiência, precisa ter product placement, precisa ter patrocínio, precisa ter o que for. Só que eu acredito que assim, o Stranger Things é o exemplo claro de seriado de uma única temporada. Ele pode ser, por exemplo, até o Homem da Barba aí comentou, ele poderia ser, por exemplo, que nem o American Horror Story. Então assim, cada temporada é uma história loose-ended, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Porque pra mim, ele é um seriado que ele é completo, ele se completa e o arco de história fecha. Então você não precisa explicar o que é o mundo invertido, você não precisa continuar. Entendeu? Eu acho que poderia parar aí. Mas só a possibilidade de ser dessa forma já gerou um rebuliço com os fãs, porque todo mundo queria continuação. Já gerou um problema para Netflix. Eu acho que talvez eles pudessem achar um meio termo. Em vez de fazer em arco fechado, igual a American Horror Story, que não tem conexão um com o outro, e também não fazer de uma forma que seja claramente continuada da última, fazer de uma forma que pegasse alguns personagens, algumas coisas que aconteceram nessa temporada e desenvolver de outra forma, por outro caminho. Tipo um spin-off, né? Tipo um spin-off, por exemplo, sei lá, da próxima temporada, em vez de ser de novo com as mesmas crianças, os mesmos personagens, pegasse talvez só o delegado, que agora ficou mais noiado com esse negócio de o governo esconde coisa, o governo monta, maqueia, e daí ele tem o negócio da filha dele que desapareceu e não é muito bem explicado. Sim. Então talvez uma outra temporada com ele puxando a história. Tipo, ele indo atrás da filha dele, sabendo se ela não foi pega pra experiência genética, se ela não foi raptada por extraterrestre, vai criar um outro ar e talvez trazer referências. Uma vez mostra os menininhos de novo em alguma situação pontual e tal. Acho que talvez fosse um caminho legal também. Poderia, essa ideia, por exemplo, que você tinha acabado de falar, de ter um spin-off contando a história do delegado, talvez, poderia ser amarrado. Tem até um momento lá no seriado que mostra uma foto em monocromática que mostra várias crianças com uma Eleven vestida com roupa de hospital. Tudo bem. Então por quê? Será que a filha dele morreu? E eles conseguiram... corpo ou sem corpo? Eles conseguiram inclusive mostrar um outro corpo que não era o do Will, na verdade. Exato, o Will boneco, então, ele sabe que o governo é capaz de fazer algumas coisas, talvez... A filha dele poderia ter tido os mesmos experimentos que a Eleven sofreu, exatamente. Entendeu? Seria uma possibilidade, digamos assim, de uma continuidade não tão óbvia, sim. mas que girasse um outro arco, né? Então talvez ficasse nesse meio termo. Bom, vamos ver o que a Netflix vai trazer. Muito provavelmente vai levar aí só em 2017, deve vir alguma novidade do Stranger Things. Mas foi uma grata surpresa. Pra mim foi um seriado que zerou o ano. Foi muito boa temporada, a primeira temporada. E assim, eu acho que inclusive o sucesso e a repercussão dela é que vai determinar se vai ser continuação ou se vai ser uma outra temporada com outro arco, outras histórias. Mas eu acho que talvez eles façam continuação, porque o apelo do público, assim, o sucesso entre audiência e público foi estrondoso. Foi, assim. Sem dúvida, sem dúvida. E vocês? O que vocês acharam do Stranger Things?
Deixe seus comentários, fala o que vocês, se vocês curtiram ou não, o que foi ponto alto, o que foi ponto forte. E a gente vai respondendo conforme... A gente postou antes um vídeo, igual o Chico falou, com algumas referências que eles mostram, traçando um paralelo entre os dois. Se por acaso você lembra de alguma que não tá naquele vídeo também, acho legal, mostra pra gente falar, teve uma outra cena também que mostra em outro filme, acho que é legal pra enriquecer também. Com certeza, eu concordo. Não esquece também, assina o canal, deixa o seu joinha, e é isso, galera. Valeu! Obrigado.